Olá, hoje aqui no Mulher em Foco vamos conhecer um pouco da história do movimento de mulheres camponesas. Ele existe há 30 anos aqui em Santa Catarina e reúne trabalhadoras que, além de buscar na terra o sustento de suas famílias, também lutam por mais direitos. Aqui no estúdio, quem vai conversar com a gente é Raquel Ghisoni, que representa a União Brasileira da Mulher dentro do CEDIM, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Raquel, muito obrigada pela sua presença. O movimento das mulheres camponesas, ele é forte aqui em Santa Catarina? O movimento de mulheres camponesas, principalmente no Oeste, ele é bem organizado, com participação bem efetiva das mulheres do campo. Isso foi uma longa luta, né? Porque se nós da cidade, né, quem mora na cidade, é difícil participar muitas vezes dos movimentos, as mulheres camponesas, a dificuldade ainda é maior, né? Como é que surgiu a necessidade das mulheres se reunirem nesse movimento? Olha, à medida que as mulheres tomam consciência, né, de que são discriminadas, oprimidas, né, e não têm direitos, então isso leva, certo, muitas vezes por iniciativa ou vinculada à igreja, né, ou vinculada ao movimento sindical, né, ou mesmo o movimento de mulheres, né, é uma necessidade onde a gente tem, às vezes, algumas lideranças que contribuem bastante para isso. Então, se faz reuniões, se visita, né, se marca encontros, né, e daí se vai organizando e participando. Tanto que nas conferências nacionais, né, dos direitos da mulher, que nós já tivemos 3 aqui no Brasil, o movimento de mulheres é bem grande. Aqui em Santa Catarina tem uma ideia assim, de quantas mulheres participam? Olha, dependendo da atividade, né? Porque às vezes as atividades são em torno do município, às vezes é regional, né? Às vezes é de capacitação, às vezes é de participação, porque as mulheres camponesas também participam do sindicato, né? Por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é uma frente de luta, onde as mulheres, além de lutar por melhorias, né, e melhores condições de trabalho, também vem a necessidade de lutar para que os direitos das mulheres, né, ou a sua emancipação política também, o conhecimento da política é importante, né? Então elas também participam. Nós gravamos um depoimento com uma mulher que participa do movimento. Vamos assistir? Vamos. Meu nome é Adélia Schmitz, eu moro no extremo oeste, no município de Itapiranga. Eu sou agricultora, estou no movimento das mulheres camponesas desde 1991, começando como líder da minha comunidade do interior, lá com medo de tudo, mas me achei no movimento, gostei, eu vi que a gente tem muita coisa a aprender. Um dia eu participei de uma reunião na minha comunidade, onde a líder do movimento falou das questões previdenciárias e uma outra mulher, as duas camponesas igual eu, a outra falou da questão da saúde. Eu achei isso tão bonito pela reunião que as duas mulheres da roça fizeram. Aí eu aceitei como líder da comunidade em participar dessa organização. Em primeiro lugar, as mulheres sentiram a necessidade de uma organização. Elas se sentiram desafiadas a se organizar e lutar por interesses delas, porque foi no dia 1º de maio de 1983, em Nova Itaberaba, então distrito de Chapecó, onde um grupo de mulheres começou a discutir as questões, né, previdenciárias, porque elas não eram sindicalizadas, quem era sócio do sindicato só era o companheiro, a maioria das mulheres não tinha sua documentação, faziam as coisas com os documentos do marido, o nosso nome nunca apareceu numa compra nem numa venda, só o nome do companheiro, e as mulheres começaram a discutir isso, né?
A Constituição garantiu os direitos previdenciários, salário maternidade para mulheres, salário maternidade, e o salário maternidade foi o que nos deu a garantia da profissão de trabalhadora rural. Aposentadoria aos 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem e um salário mínimo, além dos outros direitos previdenciários, auxílio-doença. Com certeza que no início teve, né? Porque uma das grandes nossas conquistas foi a mulher sair de casa, participar de reuniões, de discussões, né? Então ali houve questionamentos por parte dos companheiros, né? Muitas lideranças foram mal faladas, mas as mulheres, elas seguiram, elas persistiram. Uma grande oportunidade de formação para as camponesas, porque fizemos muitos seminários, muitos cursos de formação. Eu escutei de muitas mulheres camponesas dizer: eu aprendi a ler e escrever de novo no movimento das mulheres, né? Eu vi o mundo com outros olhos, eu interpretei as coisas bem diferente do que interpretava antes de participar do movimento, né? Para mim foi uma realidade totalmente diferente, né? Até consegui, assim, de certa forma, mudar o meu companheiro. Porque eu ajudei a ele a ver diferente as coisas, né? A partir do movimento de mulheres, eu sentava com ele e dizia: você não é o culpado de você achar que eu simplesmente posso dar o passo que você quer. Eu quero ter a minha liberdade, né? Raquel, a dona Adélia falou até de uma mudança, assim, na negociação com a família mesmo, né? Do marido. Por que isso existe no campo? Por que foi necessário isso? Não, porque, vamos analisar, na cidade o machismo existe. Além do mais, existe aquela ideia que as tarefas da casa, dos filhos, é específica das mulheres. E, no entanto, a gente sabe que não, né? E se na cidade é difícil, na área camponesa é muito mais ainda, porque o conservadorismo, as ideias, né, são difíceis, porque muitas vezes estão isolados. Veja bem uma questão que ela levanta da importância das mulheres se encontrarem, se reunirem, né, para discutir as questões, as suas reivindicações. Veja bem, esse negócio de, por exemplo, para nós, ou para muitos daqui, podem achar estranho dizer o seguinte: o que é ter documentação? É que muitas vezes no campo não registra, não tem certidão de nascimento, certo? Não tem carteira de identidade. Nenhum documento mesmo. Nenhum documento. Fora isso, é importante, como ela destacou, às vezes a propriedade só está no nome do marido, né? Como a gente vê a relações dessa com a realidade da cidade também, né? E você vê os direitos à saúde, né? A discutir a questão, uma questão, por exemplo, que a Adélia não colocou aqui, mas que é uma realidade do campo, é a violência. A violência contra as mulheres no campo, ela é muito grande. Não é? Tanto que o problema que aí está ligado à questão da educação, né? Porque diz o seguinte: você vê dentro da própria igreja, prega muito, né, a questão da mulher ser submissa ao marido, né? Tanto que a própria liturgia da igreja vai nessa linha. Então, essas ideias, né, equivocadas, em vez de você vê, ela conseguiu conversar com o marido, convencer o marido, porque senão o que acontece? Se a mulher está indo para reuniões na cidade ou na sua comunidade, ali na vila, certo? Ela é mal falada. Mal falada quer dizer o seguinte: é considerado que ela vai lá à procura de um homem, entendeu? À procura de outras coisas que conceitualmente, às vezes, não considero que sejam boas. Então, e isso antigamente também existia no movimento na cidade. Por exemplo,
a gente pode pegar na cidade, fazer uma correlação com a situação da cidade, que muitos homens não admitiam que a mulher fosse trabalhar fora, né? No entanto, a própria vida, né? Porque a dificuldade da sobrevivência, a mulher não pôde ficar só em casa, porque o salário que o marido ganhava é insuficiente ou era insuficiente. Então, essa questão, por exemplo, da mulher ter autonomia econômica é muito importante para ela poder se desenvolver e ter condições de igualdade. Porque se a mulher, por exemplo, tem que fazer só o que determina, e veja bem, no campo a realidade é o seguinte, a mulher camponesa assume as tarefas da casa, dos filhos, não é? E vai para a roça trabalhar, certo? Quer dizer, é a dupla jornada de trabalho que existe e que nós da cidade também temos, mas no campo é muito forte ainda, né? E até se mudar, isso daí é importante também uma outra questão que eu achei que ela levantou, que é a formação, a capacitação, quer dizer, se vê o mundo de outra forma. Então, no momento que você começa a participar de um movimento, até tua visão se amplia. Sim, mesmo assim, por exemplo, qual é a origem da opressão? Por que a mulher é oprimida ou discriminada? Isso é o quê? Certo? Alguns acham que Deus fez assim, porque Eva cometeu o pecado original, né? Quer dizer, você vê, quem que é culpada de uma coisa má? Então, vem aí, né? Vem essa questão. E à medida que você começa a entender de que o teu problema não é só teu, né? E que outras também têm esses mesmos problemas, uma organização, uma associação, um movimento, isso ajuda e fortalece. Fora isso, eu acho que uma questão que avança, né, bastante é que à medida que a gente tem conquistas, por exemplo, à medida que o Brasil saiu do período de ditadura e a gente avançou na democratização do país, com a Constituição de 88, que foi construída, a Constituição que foi promulgada em 89, ali nós conquistamos vários direitos. E isso por quê? Porque tinha-se liberdade, né? De ir para a rua, de exigir, de se organizar, para que mudasse a situação que existia, né? E que ainda existe, né? Eu acho que ainda existe. A senhora já esteve no campo, né? Já morou lá também, e o movimento das mulheres camponesas completou 30 anos agora. Se fosse para dizer assim, o que de principal melhorou na situação das mulheres camponesas hoje, nessas últimas décadas, o que seria? Eu acho que é a questão da igualdade em termos não só familiares, mas também econômicos, né? As mulheres conseguiram. Conseguiram também, né? Conseguiram conquistas de direitos, por exemplo, a aposentadoria, né? Fora isso, o atendimento também à saúde, né? E com a Secretaria de Política para as Mulheres, né, foram feitos vários projetos. Inclusive, um deles era de investir na que as mulheres tivessem a sua documentação. Porque com a sua documentação, como a Adélia fala aqui, as mulheres podem fazer compras, não é? Tem a sua autonomia e a liberdade. Eu acho que, para mim, essas questões são fundamentais. E, fora isso, eu acho que uma outra questão importante é que se viu o seguinte, a luta das mulheres camponesas não é só das mulheres camponesas, como a luta das mulheres da cidade não é só das mulheres da cidade, é uma luta das mulheres do campo e da cidade. Então, nós temos que estar ligadas, né? Trabalhando juntas, como em qualquer outro movimento, por exemplo, mesmo dos trabalhadores e das trabalhadoras urbanas, tem que estar junto com o movimento como um todo. Raquel, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Sim, eu que agradeço e estamos à disposição. A União Brasileira de Mulheres é uma entidade nacional, né,
que luta pelos interesses não só das mulheres da cidade, mas também com as mulheres do campo. Muito obrigada. Nada. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.